Nesse vídeo eu quero falar com você que é dono de e-commerce e tá com pouco resultado nos seus anúncios, não tá conseguindo vender, ou tá vendendo e não tá tendo boas margens de venda. Tipo, eu vendo, sei lá, eu faço anúncio, consigo vender uma quantidade legal de produtos, mas meu lucro líquido no final é muito baixo, enfim. Nesse vídeo eu quero te explicar como que funciona o nosso serviço de tráfego para e-commerce. Vou fazer um vídeo aqui só para vender meu peixe. E se você quer entender um pouco mais, até porque você está procurando uma agência, fica até o final desse vídeo para você não perder nada. Primeiramente, eu quero trazer para você os dois principais casos de e-commerce que eu pego por aqui. Primeiramente, tem aquele cara que ele vende muito no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na Shopee, ele trabalha nesses principais marketplaces e agora ele quer escalar, ele quer começar a investir em tráfego pago para que ele tenha também o próprio ecossistema dele. Porque se você vende no Mercado Livre, por exemplo, você sabe que você paga comissões para o Mercado Livre. E muitas vezes, se você vender por fora o mesmo produto, tudo bem, mesmo que você bateu o custo de marketing, vai ser menor do que se você pagasse para o Mercado Livre aquela comissão. Até porque grande parte dessas plataformas, você também faz anúncio dentro delas. Então, o Mercado Livre, por exemplo, você paga uma comissão para vender e você paga uma comissão para fazer anúncio. Então, no final das contas, o seu lucro ele se reduz muito. Então, se você vendesse por conta própria, se fizesse um site, anunciasse para esse site, você não teria o custo da comissão e talvez os seus custos em anúncios seriam menores do que os que você investe em tráfego pago. O segundo caso é o cara que já investe em anúncio, ele já tem a loja dele, ele bota anúncio pra caramba, dentro do Meta, dentro do Google, dentro de tudo quanto é ferramenta, mas ele não consegue ter margem. Eu até fiz um vídeo na semana passada, vou até deixar aqui no card, onde eu explico como que eu levei um e-commerce que não faturava nada a faturar mais de 10 mil reais todos os meses, com uma estratégia dentro do Google, na campanha de Performance Max. Esse cara tipo, ele tem um custo absurdo de baixo. Então o cara ele investe às vezes R$ 200 por semana e a gente consegue gerar R$ 4.000 em vendas para ele nessa mesma semana. É um lucro absurdo e faz muito sentido para ele manter esse investimento. E essa estratégia ela faz muito sentido para esse tipo de e-commerce, o cara que já investe e ele não está tendo lucro, ele não está tendo lucro líquido. Ele tem uma grande quantidade de vendas, mas essas vendas, os custos para gerar essas vendas, eles meio que são muito parecidos com os lucros que você obtém. Então, digamos que eu vendi um produto de R$ 40, mas eu gastei 20 com marketing. O que acontece? Você gastou 20 com marketing, você tem o custo de produção ou de compra desse produto, você tem imposto, você tem funcionário. No final das contas, esse produto de R$ 40 te gerou um lucro de, sei lá, R$ 1, R$ 2. Então, não fecha as contas, não vale a pena para você esse tipo de investimento. Você precisa faturar mais para conseguir fechar as contas. E essa estratégia que eu trago para esse tipo de e-commerce, ela faz muito sentido porque a gente consegue talvez vender um pouquinho menos, mas a um lucro muito maior, esse cara ele consegue expandir de forma absurda. Então são esses dois casos, o cara que não investe porque ele vende de outras plataformas ou de outras fontes de tráfego, e o cara que investe, mas ele não tem lucro suficiente para manter a operação dele. Beleza, você deve estar perguntando assim, André, beleza, entendi, eu faço parte de um desses casos, ou do um ou do dois, mas como que você atuaria em cima do meu negócio? Todos esses negócios, independente de quais seja, independente do problema que você vem enfrentar, eles passam por um processo. A primeira etapa desse processo é entender o seu cenário. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma reunião com você e eu falo assim, João, seguinte, você realiza muitas vendas, mas as suas vendas não geram lucros suficientes para você manter a sua operação. Então agora a gente vai trabalhar em aumentar a sua margem de lucro com X, Y, Z estratégias. Então o primeiro passo para a gente conseguir te atender da melhor forma possível é entender o seu cenário e gerar um diagnóstico, uma estratégia personalizada para você. Muitas agências, elas simplesmente trazem uma fórmula pronta para qualquer tipo de e-commerce, só que isso é um grande erro. Por quê? Porque se você trabalha num nicho específico, digamos assim, ó, eu sou mega especialista em nicho de peças para carros, por exemplo. Vou atender e-commerce de peça para carro. O e-commerce de roupas, por exemplo, por mais que ele também seja um e-commerce, a forma de a gente vender esse produto não é igual de peça para carro. Peça para carro é outro nicho de mercado, são outras pessoas que estão buscando esse tipo de produto. A forma como a gente vai vender peça para carro não é a mesma que a gente vai vender peça para roupa, porque a gente vai vender roupa. Então eu preciso modificar essa estratégia de acordo com o seu tipo de produto. E se eu não faço esse entendimento e traço uma estratégia junto com você para poder criar esse processo de vendas no seu e-commerce, a gente vai cagar tudo. Então eu não posso pegar algo que eu usei em um e jogar para você, porque os nichos mudam e os públicos que vão procurar os produtos que a gente está oferecendo, eles também mudam. O segundo ponto é, depois que eu entendi o seu negócio, a gente traçou a sua estratégia, a gente vai criar as suas campanhas.
E o foco vai ser o quê? Solucionar o seu problema. Se você não tem vendas, a gente vai buscar vendas e vendas que gerem lucro. Se você já tem campanhas, a gente vai olhar dentro dessas campanhas o que é possível de otimizar ou o que a gente tem que fazer diferente. Digamos que você tenha, por exemplo, um anúncio dentro do Meta, que ele está gerando venda pra caramba, mas ele não está te trazendo lucro porque o seu custo por conversão ele é muito próximo do seu custo de venda. O que a gente vai fazer? A gente vai entender se é possível melhorar esses anúncios e se for possível a gente melhora. Ah, André, não é possível, tipo, a gente identificou que não é possível melhorar esses anúncios. O que a gente faz? A gente mata essa campanha e cria uma nova. Faz algo do zero, algo totalmente focado em resolver o seu problema de fato. Então, como eu te falei, eu pego muitos e-commerces, principalmente nesses dois cenários. O cara não tem nada, então a gente precisa construir. E esse processo de construção, ele demora um pouquinho mais, por quê? Porque a sua campanha não tem inteligência, é um processo em que a gente vai precisar começar a construir uma base. Imagina que você veio do Mercado Livre. Quando você começou no Mercado Livre, você demorou alguns meses para conseguir engrenar o seu negócio. É a mesma coisa. Você vai precisar de um tempo para conseguir engrenar o seu negócio, para conseguir fazer ele rodar. E isso demanda um tempinho de maturação, porque você vai ter o seu pixel que vai estar lá dentro do seu site. Esse pixel ele precisa ganhar inteligência sobre quem é seu público-alvo. Quando ele ganha essa inteligência, ele começa a levar seus anúncios para as pessoas certas. E a gente começa a ter resultados consistentes de vendas todos os dias. Agora, o cara que já tem um negócio funcionando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um ajuste fino para que esse cara ele pare de ficar gerando venda de qualquer tipo de pessoa. A gente tem que começar a buscar pessoas que compram mais, que elas vão lá dentro, vamos supor, o cara entra na tua loja, em vez de ele ter um ticket médio de R$40 para R$30 no custo de conversão, a gente reduz o custo de conversão para 20, por exemplo, e o ticket médio de venda que você vai ter para esse cara vai ser de 100, de 200, de 150, de 250, de 300 e assim por diante. Por quê? Porque se você paga, por exemplo, R$30 para gerar R$40 de venda, se a gente conseguir reduzir esse custo para 20, por exemplo, e trazer um cara que compra R$200 de você, esse cara, ele trouxe um retorno sobre investimento, ou o que a gente chama de ROAS, né, de 10 vezes. Então você vendeu R$200 e o cara te trouxe um custo de 20. Com certeza você vai fechar as contas, né? Esse é o nosso objetivo para o caso 2 do cara que já tem tráfego, mas não tem lucro. Então, são dois casos que são dois cenários diferentes para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível. Depois disso, a gente vai entrar na terceira fase. Essa terceira fase é a fase mais tranquila, digamos assim. Na verdade, essa é a fase que eu acredito que seja a mais importante, né? Que é a fase de gestão contínua dos seus anúncios. A gente precisa fazer seus anúncios venderem e se manter vendendo. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios de quem investe em anúncio, né? Você que já investe em anúncio, você deve enfrentar muito essa dificuldade, né? De às vezes fazer um anúncio campeão e de não conseguir manter esse anúncio campeão vendendo. Por quê? Porque, cara, o mercado ele é muito competitivo, ele é muito rápido. Então, às vezes você acerta a mão no anúncio, mas esse anúncio ele para de funcionar em um mês e meio. Por quê? Porque, cara, é assim, tem muita gente que vai lá, analisa seu anúncio, porque dentro da biblioteca de anúncios do Facebook ou até do Google, você consegue ver o que o seu concorrente está fazendo. E quando você vê o que ele está fazendo e vê que ele está tendo resultado, você vai lá e replica da sua forma. E aí o que acontece? Gerou uma concorrência maior, mais pessoas clicando em anúncios dispersos, o seu resultado que antes era, sei lá, de R$1.000, agora ele é de 500. Então você está ganhando muito menos investindo a mesma quantidade. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seu anúncio se manter vendendo 1.000. Então esse é um trabalho muito importante, né? O de gestão contínua das suas campanhas, dos seus anúncios. E junto disso a gente entra numa quarta etapa que eu digo que elas até se unem porque elas são fundamentais, que é a etapa de escala. Então, digamos, eu fui lá, fiz uma campanha, consegui manter essa campanha performando. Qual que é o próximo passo? Fazer essa campanha vender muito mais. E como que a gente faz? Escalando. A gente bota mais investimento, a gente duplica conjuntos ou grupos de anúncio para que esses anúncios peguem públicos distintos, mas dentro da mesma segmentação. Esse é um processo um pouquinho mais complexo de explicar para você dentro desse vídeo, porque o processo de escala ele tem algumas nuances. Vou até deixar aqui um vídeo no card para você entender como é que funciona a escala no Google e entenda que no Meta é muito parecido. Eu vou deixar aqui para você poder entender. O processo de escala, ele é o processo que faz o e-commerce crescer. Porque imagina, se você bota R$1.000 por mês e gera 5.000 em vendas, se você começa a estabilizar esse resultado, o que você consegue entender? Que se você botar 2.000, você vai gerar 10.000 em vendas. E o que você quer é vender mais. Como que eu vou fazer você vender mais se você não se dá o luxo de aumentar o seu investimento? Então a gente precisa começar a escalar para trazer mais vendas. É assim que funciona. Se eu cheguei num teto de resultado com R$1.000, eu preciso ir para 2.000, para 3.000, para 4.000 e assim por diante. Porque se eu pegar e duplicar esses orçamentos de maneira estratégica, automaticamente eu vou conseguir gerar mais vendas consistentes. Então é um processo fundamental para que seu e-commerce chegue a faturamentos de 20, 30, 50, 100 mil reais por mês
com esses processos bem definidos. Então, basicamente, esse é o serviço. E para quem quer esse serviço? Cara, esse serviço eles são para dois tipos de pessoas, como eu falei no início do vídeo. Para você que já tem uma estrutura que funciona e quer criar uma nova fonte de vendas, né? Digamos que você venda ali bem no Mercado Livre. Vendo 50 mil por mês no Mercado Livre, por exemplo. Agora eu quero criar o meu próprio negócio. Você vai lá, a gente vai criar vamos supor que você não tem um site, a gente cria um site para você, a gente vai pegar esse site, vai começar a alimentar esse site com anúncios, captando informações e gerando vendas. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso é para você que está ferrado. Você já anuncia, já tem um site, só que seus anúncios eles não estão legais. Então, eu consigo te ajudar da melhor maneira possível para fazer o seu e-commerce vender todos os dias de forma consistente e com lucro, que é o principal, né? Se você não tem lucro, o negócio não dá certo. Então, se você se encaixa em um desses dois cenários, clica no primeiro link da descrição que eu vou ter o maior prazer de te atender e de entender mais sobre como que eu posso ajudar o seu e-commerce. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha clareado a sua mente sobre como que a minha agência trabalha, né, para e-commerce. Eu sei que alguns e-commerce até perguntam, André, mas como é que funciona o seu processo? Precisa de gravar esse vídeo, porque agora você entendeu de maneira clara e objetiva como que eu trabalho aqui com os meus e-commerces. E novamente, se você é dono de e-commerce e viu que esse vídeo fez, e tudo que eu falei aqui fez sentido para você, primeiro link da descrição, você vai falar diretamente comigo via WhatsApp. Eu vou entender seu cenário e vou te ajudar da melhor maneira possível. E se você tem algum coleguinha ou amigo que também tem um e-commerce, que vive em um desses dois cenários, né, já tem um faturamento legal e quer expandir, ou tá anunciando e não consegue ter resultado, indica para ele esse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar esse cara da melhor maneira possível. Mas é isso, te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e fui. Valeu!